minhas crianças, muito bom dia. Vamos lá dar continuidade às nossas atividades da semana. Ontem, segunda-feira, a gente começou na disciplina de ciências. Começamos a nossa unidade 3, estudando sobre o funcionamento do corpo humano. Tiavanus recebeu algumas atividades, ainda faltam mais algumas, tá? Não deixem de fazer. A atividade de ontem, Tiavanus direcionou um mapeamento de um corpo para conhecer melhor, para o conhecimento do nosso corpo humano por dentro. Tá bom? Então, Tiavanus fica aguardando as atividades de ciências e hoje Tiavanus vai dar continuidade com as atividades de história e geografia. Tiavanus até conversou com vocês na semana passada que todos nós somos um ser histórico e geográfico. Nós somos um ser histórico porque fazemos parte de uma história de vida, uma história em uma sociedade. E somos um ser geográfico porque nós ocupamos um lugar no espaço. Nós estamos em algum lugar nesse planeta, então nós somos também um ser geográfico. O nosso ser histórico, ele começa, sabe aonde? Sabe onde é que começa toda a nossa história? Nossa história começa no seio de uma família. Cada um de vocês começaram a história de vocês. Tiavanus, inclusive, começou a história em uma família, em nossa família. E essa família precisa ser um lugar de amor, né? Cada uma com seu jeito, cada uma do seu jeito. Tem família de um jeito, tem família de outro. Tem pais que não têm filhos, adotam filhos. Tem pais que têm muitos filhos. Então, para iniciar a nossa aula de hoje, Tiavanus vai apresentar para vocês uma historinha chamada Família de Amor. Olha que legal. Veja que interessante essa historinha aí. Ela mostra uma diversidade bem grande e mostra também a importância do respeito a essa diversidade. O que importa, na verdade, é o amor. Assistam aí, Tiavanus já volta com as orientações para as nossas atividades de hoje de História e Geografia. Tá ok? Até já! Historinha Família é Feita de Amor, escrita por Carolina Rodrigues da Silva Souza e baseado em fatos reais. Era muito mais do que uma manada, era uma bela e unida família de elefantes. Tinha a mamãe e o papai elefante e um casal de filhotes. Apesar disso, a mamãe elefante sentia que faltava algo a mais. Ela sentia no seu coração que na família cabia mais um filhote. Este também era o desejo de todos na família, mas por algum motivo a mamãe não conseguia mais ter filhotes. Mas certo dia, a manada seguia pela floresta quando encontrou uma ovelha aflita com seu filhote recém-nascido. "O que houve, senhora ovelha? Por que está tão triste?" perguntou a mamãe elefante. "Minha ovelhinha nasceu, mas não tenho condições de criá-la", respondeu a ovelha triste. A mamãe elefante entendeu a situação da ovelha e com seu enorme coração de mãe lhe disse: "Se a senhora permitir, nós poderemos cuidá-la. Seria uma honra e uma alegria para a nossa família. A amaremos como amamos uns aos outros e assim será parte da nossa família." A ovelha sentiu que sua ovelhinha estaria em boas mãos junto da família elefante e aceitou. Quanta alegria! Todos da manada ficaram muito felizes com a chegada da caçulinha. Sentiram que agora a família estava completa. Os filhotes faziam festa com a nova irmãzinha, todos sorridentes. O papai decidiu que sua nova filha se chamaria Ovelina. Ovelina cresceu feliz, saudável e com os cachinhos macios de ovelha, em um ambiente de amor e carinho. Ela sempre soube que não havia nascido da mamãe elefante. Ela percebia as diferenças físicas. Elefantes são mesmo bem diferentes de ovelhas. Porém, estas diferenças ficavam invisíveis quando se está rodeada de amor, respeito e também de amigos. Ovelina tinha amigos de monte e de todas as espécies: passarinhos, girafas, búfalas e até jacaré. Naturalmente, não demorou muito para que alguns colegas começassem a notar as diferenças entre Ovelina e sua família, e por isso enchiam a ovelhinha de perguntas. No início, a ovelhinha nem se importava, mas a frequência das perguntas só aumentava,
e Ovelina começou a se incomodar. Respondia que a diferença entre ela e sua família se dava ao fato de ser parecida com outros parentes que moravam longe. Dessa forma, ninguém poderia comparar, pois assim veriam que ela não se parecia o mesmo com ninguém de sua família. O que antes não fazia diferença passou a deixar a ovelhinha muito triste. Ela procurava em sua manada alguma característica semelhante à dela, o nariz ou os olhos, por exemplo, mas nunca encontrava. E seria estranho se encontrasse, pois de fato, elefantes e ovelhas são realmente bem diferentes. Sabendo da angústia da caçulinha, a manada tentou de várias formas animá-la. Em vão. A mamãe elefante ficou triste ao ver sua filhotinha tão desanimada e resolveu ajudar a Ovelina a encontrar as respostas que ela procurava e assim lhe disse: Ovelina, não são as semelhanças que nos unem e as diferenças jamais nos afastarão. Pense nisso e suas aflições desaparecerão. Em meio à conversa da senhora elefante com sua filhinha, a curiosa girafa pescoçuda se enroscava entre os galhos das árvores para ouvir a conversa. E logo foi contar a todos o que havia concluído. Ovelina não era elefante. Depois da conversa com sua mãe, Ovelina descobriu o verdadeiro significado da família. Família é muito mais do que aparências. Família é cuidar uns dos outros, é respeitar e, acima de tudo, é amar incondicionalmente. Ovelina estava tão segura de si que não precisava mais inventar desculpas ou se envergonhar. Entretanto, todos só falavam de Ovelina e de sua família. Ao se aproximar de seus amigos, Ovelina ouviu comentários preconceituosos. Coitada da Ovelina, a pobrezinha nem família tem, disse a girafa. Onde já se viu uma ovelha fazer parte de manadas de elefantes? Completou o passarinho. Uma ovelha quer ser um elefante? Pobre coitada, disse o jacaré com tom de pena. Ovelina se aproximou decidida e disse: Peço perdão a todos. Errei ao tentar fazerem acreditar que sou uma elefanta como todos da minha família. Sim, família, disse a confiante Ovelina. A búfala, bufando, foi logo falando. Vejam vocês, meus amigos, Ovelina quer fazer-nos acreditar que uma ovelha pode ser da família de elefantes, assim como pode nascer uma jaca em um cajueiro. Ovelina deu um passo à frente e disse: Sim, meus amigos, vocês têm razão. Sou uma ovelha e minha família é uma manada de elefantes. Esta é a minha família. Não é a semelhança que nos uniu e nem a diferença que nos afastará. O que nos torna uma família é o amor que temos um pelo outro. Os animais franziam a testa e a Ovelina continuou. É assim que fazem os amigos também. Olhem, vejam, somos todos diferentes, cada um com sua característica. Às vezes podemos ter algo em comum, às vezes não, mas o que importa é o amor e o respeito que temos um pelo outro. Houve um momento de silêncio e todos se identificaram com as palavras da ovelhinha. Olharam-se e notaram que todos eram bem diferentes mesmos, mas que algo os unia e os tornava uma grande família de amigos. Então todos abraçaram Ovelina juntos e tudo voltou a ser como antes, só que com mais amor e mais respeito. O que realmente importa é respeitarmos as diferenças, apreciarmos as semelhanças e viver com muito, mas muito amor. Família é todo núcleo capaz de amar. Depois que vocês assistiram a história, então vamos lá para as nossas atividades de hoje. Eu gostaria de convidar todos vocês a pegarem aí o livro de história. Observe que no livro de história a gente vai conhecendo um pouquinho sobre a formação dos primeiros povos até chegar em nós. Observe aí, lá na unidade 1 a gente começou vendo sobre a formação dos povos, a fixação dos primeiros grupos humanos. Acompanhe aí, lá na página 10. Primeiro veio o período paleolítico, em seguida veio o período neolítico. As pessoas foram ocupando cada um seu espaço,
né, em espaço e ocupação, como era que viviam as mulheres naquele tempo. A gente viu que os grupos eles começaram a se organizar e começaram a viver principalmente de quê? Da agricultura, aí na página 18 do livro didático de vocês, que eu vou estar retomando porque alguns tiveram dúvidas nesse assunto, então a gente vai revisando. A gente percebeu que as primeiras ocupações começaram lá na África, as primeiras ocupações humanas lá na África. Aí a gente viu, foi vendo as novas formas de ocupação, começou a formação de aldeias, começou o surgimento das primeiras cidades. Essas pessoas começaram a se organizar de forma social e religiosa, começou a ter uma hierarquia social, existia aquele que era responsável por determinado local. A gente estudou sobre os registros nas rochas, aí na página 28. Estudamos um pouquinho sobre as pinturas rupestres. Nós estudamos também que esse registro de memória poderia ser com cultura material e imaterial. E aí a gente continuou vendo os diferentes registros na escrita, os primeiros registros históricos. E aí a gente viu que os sumérios, eles foram um dos povos que mais se desenvolveram, foi lá que surgiram a escrita, na verdade, né? Foi surgindo a escrita. A partir da unidade 2, a gente começou a ver sobre os primeiros núcleos populacionais, onde que as primeiras cidades foram surgindo. E aí a gente viu onde formou-se as primeiras cidades. A gente viu que lá na Mesopotâmia, a gente sabe também o que é Mesopotâmia, né? Formação entre rios. E a gente viu que tudo começou lá entre os rios Tigre e Eufrates, a formação dos primeiros povos. As cidades elas foram se expandindo, foram crescendo. A gente viu na aula anterior, no capítulo 2, a organização da vida social desses povos, a escrita, os costumes. Aí a gente viu como era a escrita lá na Mesopotâmia, escrita no Egito Antigo, as fontes históricas, que foi graças a elas que a gente passou a conhecer mais um pouco sobre essas cidades antigas. Os documentos foram nos mostrando como foi que viveu esses povos lá na antiguidade, né? Então, na aula de hoje, vocês vão abrir o livro didático de vocês na página 58 e a gente vai estudar um pouquinho sobre as cidades e os impérios da Mesopotâmia. Tivanusa vai pedir para vocês fazerem a leitura desse textinho aí da página 58. Observe aí que a região da Mesopotâmia, como ela era aquele espaço que ficava entre os rios Tigre e Eufrates, né, nas margens desses rios, então era um lugar muito fértil, muito produtivo. Vocês vão perceber aí que muitos povos e culturas conviveram e disputaram espaço e poder nessa região. Eles também partilharam muitos costumes, muitos hábitos. Um dos primeiros povos a habitar essa região da Mesopotâmia foram exatamente os sumérios, que a gente até já conversou sobre eles. Eles eram agricultores, eles desenvolveram um sistema de escrita, eles organizavam-se em cidades autônomas como Ur, lembra que a gente falou sobre Ur? A cidade de Ur, que era uma das maiores cidades naquela época. Tivanusa conversou sobre isso com vocês, que ela era uma das maiores cidades da época, inclusive Ur antigamente hoje fica o Iraque. Vocês vão ver também aí no livro didático de vocês que eles criaram a escrita, eles criaram um sistema numérico e isso influenciou outros povos a irem para essa região aí há cerca de 4.200 anos atrás. Aí vocês vão perceber que nessa região da Mesopotâmia, nessa cidade da Mesopotâmia, viviam os sumérios e depois surgiram outros povos, que aí no livro vai mostrar para vocês, que são chamados de os acádios. Os acádios vieram e dominaram os sumérios e outros povos da região e formaram um império. Imagina aí.
As cidades elas deixaram de ser independentes e foram unificadas sob o comando de um rei acádio. Então eles dominaram os sumérios e passaram a ter controle sobre essa região. Foi aí quando surgiu o Império Babilônico. Depois do domínio dos acádios, a Mesopotâmia foi invadida novamente por outros povos, como os amoritas, os caldeus, os elamitas, os assírios e os medos. Há aproximadamente 3.800 anos, a região foi conquistada pelos babilônios, que construíram um grandioso império composto por várias cidades. Eles desenvolveram um sistema de calendário que ajudaram a conhecer melhor as melhores fases para a agricultura. Então eles se baseavam nas fases da lua, e aí assim eles foram desenvolvendo também a agricultura com base num sistema astronômico. Durante esse segundo Império Babilônico, o governo de Nabucodonosor, grandes obras arquitetônicas foram construídas, como os jardins suspensos. Por volta de 2.500 anos atrás, os persas, que tinham grandes redes comerciais e contato com diversos povos, dominaram a região. Então a gente percebe que, quando a gente vai estudar a história, a gente vai percebendo que as pessoas foram conquistando novos espaços, foram dominando os espaços. Inclusive no nosso país, no Brasil, aconteceu isso, né? Chegou os portugueses, depois chegaram outros povos. Então a gente aqui está vendo como foi que aconteceu nas primeiras cidades, lá na Mesopotâmia antiga. Acontecia a mesma coisa. Chegava um povo, dominava um lugar, chegavam outros povos e dominavam novamente. E assim surgiram as primeiras cidades e impérios da Mesopotâmia. É o assunto que vocês vão estudar hoje. Como atividade, vocês farão essa atividade aí da página 59. Faça a leitura de cada um desses quesitos e responda toda essa atividade aí, tá bom? Aí, como Tia Vanuzi falou para vocês que a gente estuda hoje História e Geografia, a gente está estudando as cidades e impérios da Mesopotâmia antiga, como foi que elas surgiram e tudo mais. E aí agora vamos vir para o Brasil. Como foi que surgiram as primeiras cidades do Brasil? Por exemplo, a cidade de São Paulo. Como foi que surgiu, hein? Vocês se recordam que a gente falou sobre isso? E a gente conversou, inclusive, que na cidade de São Paulo, uma das coisas que contribuiu para o seu crescimento e o seu desenvolvimento foi a cultura cafeeira. A plantação de café foi o que deu o alavanque para que São Paulo crescesse e se desenvolvesse. Então a gente vai dar um pulo lá da Mesopotâmia antiga e vai vir para o Brasil. Vocês vão estudar na página 60 como foi que se expandiu o café no Brasil. Vocês vão estudar aí esse textinho, faça leitura silenciosa, leia novamente até compreender direitinho como foi que se deu essa produção do café no Brasil. No ano de 1850, de 1850 até 1950 e a partir de 1950, como se deu todo esse processo. Aí vocês vão fazer também as atividades da página 71. Faça a leitura desse textinho, complete essas frases e o mais importante, aí nesse quesito 4, observem aí, por favor, na página 71 de Geografia, esse quesito 4, que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse quesito e fizessem bem bacana esse textinho. Vocês vão produzir um textinho no caderno de vocês, na disciplina de Geografia, contando um pouquinho sobre a história da cidade de São Paulo ao longo do tempo. Vocês podem observar aí essa imagem de como era a cidade de São Paulo antigamente, como passou a ser a cidade de São Paulo no decorrer do tempo. Em 1930, essa imagem aí está mostrando. E como é a cidade de São Paulo atualmente. Ó, vocês vão escrever esse textinho sobre o crescimento da cidade de São Paulo ao longo do tempo. E lembra de dar um título para esse texto. Vocês podem pesquisar um pouquinho mais sobre a história de São Paulo. Como a gente está estudando as cidades desde a Mesopotâmia, né? Desde antigamente até hoje. Então, nossas atividades de hoje serão essas, tá bom? Vocês vão para as cidades e impérios da Mesopotâmia, na página 58,
E aí vocês vêm para o Brasil, para o nosso país, e vocês vão estudar um pouquinho, pesquisar um pouquinho, conhecer mais sobre a cidade de São Paulo. Ok, meus amores? Então essas são as nossas atividades de hoje. Espero que todos façam. Não deixem de fazer. Tá bom, meus amores? Feliz dia, um beijão, um abraço, tchau, tchau e até amanhã.